podem ficar à vontade, pode sentar, em nome do Senhor. Fique à vontade, pois é sempre um prazer estar na casa de Deus, na presença do Senhor. E nós precisamos, pessoal, pedir para Deus nos ensinar a guerrear as batalhas da fé. Se você está lutando e não está lutando de maneira que deve lutar, você não conseguirá ser coroado. Tem pessoas que não estão lutando e nunca conseguirão vencer, e outras que estão lutando e não estão vencendo porque não estão lutando de maneira certa. Paulo disse em uma das suas cartas que se nós lutarmos e não lutarmos de maneira legítima, não seremos coroados. O que é coroado? É honrado, é receber a vitória. Então você precisa aprender com o Senhor, é Ele que vai ensinar você a lutar e vencer. Davi, ele nunca perdeu uma batalha sequer para o inimigo, porque no Salmo 18 ele disse que quem adestrava as mãos dele para o combate era o Senhor. O que é adestrar? É ensinar, é preparar. Você não pode lutar de qualquer jeito. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E o inimigo faz de tudo para nos tirar do ambiente da fé, do ambiente espiritual, nos tirar da palavra e nos levar para lutar na carne. Às vezes com raiva, com ira, com nervosismo, com a força do próprio braço, falando coisas que vêm na cabeça, falando coisas que está sentindo de falar, mas que não são Deus que está inspirando a falar, e coloca tudo a perder. Então, quando você deixa de lutar pela fé, de lutar com as armas da fé, com as armas espirituais, para lutar no natural, Deus não pode te honrar. Aí você lutará e não será coroado. Uma criança chegou no pastor, ou foi na esposa dele, foi meu filho que me contou, porque o título das crianças da nossa igreja é Crianças que Vencem. E aí essa criança chegou no pastor e falou assim, ou na esposa, não lembro quem foi: pastor, como que eu vou vencer se eu não estou lutando? Uma criança. Isso tem mensagem para muita gente. Como é que a pessoa quer vencer se ela não está lutando? Por exemplo, a pessoa está cheia de problemas na família, mas ela não vem na quarta-feira lutar pela família, porque a quarta-feira nós fazemos o culto para isso, para lutar pela família. Neemias falou no capítulo 4, que devemos lutar pelas nossas famílias, lutar pelos nossos filhos, mas a pessoa acha que ela vai vencer de braços cruzados em casa, assistindo novela. Ela acha que ela vai conseguir alguma coisa deitada no sofá, balançando na rede, dando desculpas. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, eu falei isso na segunda-feira, pare de dar desculpas. Desculpas não é para quem quer vencer. Desculpas é para derrotado. O Senhor deu talentos para 3 pessoas. Para uma ele deu 5. Para outra ele deu 2. E para outra ele deu 1. Os 2 primeiros fizeram o que deveria ser feito, cumpriram o trabalho deles. O que recebeu 1 veio com um monte de desculpas, e o Senhor não aceitou. Desculpas não colam, meu amigo. Ah, pastor, é que a minha vida é muito corrida. Ah, e as pessoas que vêm à igreja são tudo vagabundos, desculpa a expressão, porque é o que algumas pessoas pensam. São tudo um bando de pessoas sem ter o que fazer. Não, tem gente aqui que veio direto do trabalho. Levanta a mão quem veio direto do trabalho aqui. Aí, ó. E outros que não vieram direto do trabalho, mas trabalharam. Quem trabalhou aqui? Aí, ó, tanto de gente, a maioria. Estão cansados, mas não ficaram dando desculpas. Ah, porque isso, aquilo, outro. Tem gente que quer vencer, está cheia de problemas espirituais, com dores pelo corpo, com doenças. Na sexta-feira fazemos a reunião pela libertação. A pessoa não vem participar da reunião de libertação. A pessoa não vem. Você consagra algo para entregar, fala para a pessoa, consagrei isso daqui para Deus abençoar e tal. A pessoa não está nem aí. Ela se esquece da palavra dos Salmos 89, socorri um que é esforçado. Se você é esforçado, Deus vai te socorrer, Deus vai te honrar. Agora, se você é uma pessoa que fica dando desculpas, você não vai chegar a lugar algum
senão ao fracasso, à derrota. A pessoa quer vencer financeiramente, segunda-feira é o dia do combate financeiro. Fazemos o culto para isso mesmo, para a pessoa vencer financeiramente. A pessoa não vem. É o que eu tenho dito, a pessoa acha que domingo, vindo só domingo, ela vai resolver tudo de uma vez. Não, a escola tem aula de segunda a sexta. É necessário a criança, o adulto, o jovem ir todos os dias. Todos os dias tem matéria nova. Todos os dias tem algo a aprender. Tem alguma matéria que é mais difícil, que tem que passar 2 vezes na semana, para encaixar, para entender. Mas tem gente que não quer. Não vai virar nada na vida. Depois vai ficar reclamando, como muitos vivem reclamando. Então nós precisamos aprender a lutar. E é na igreja que você aprende. Agora não seja uma pessoa ignorante, estúpida. Porque eu fiquei, não sei usar o termo, mas eu postei um vídeo de um pastor da nossa igreja, que ele falou sobre pessoas que não têm respeito com o pastor, e sai da igreja sem falar nada. Vamos supor, dá na cabeça da pessoa, ela não está gostando de algo aqui na igreja, ela está chateada com o pastor, um exemplo apenas, com a esposa do pastor, com algum obreiro, e aí dá na cabeça, eu não quero mais saber de ver nessa igreja não, e vai embora, não dá nem satisfação. E o pastor falou, olha, se a pessoa for embora sem a minha bênção, eu não vou atrás dela. Eu não vou atrás dela. Se ela vir conversar comigo, pedir a bênção, tal, tudo bem, mesmo não concordando, eu dou a bênção para ela. É o que tem de gente, porque ele deu exemplos, né, de pessoas que, por bobeira, saem da igreja, mas elas não saem do trabalho, não abandonam a família delas por causa desses mesmos motivos. Mas a igreja pode, não tem problema. O tanto de comentário que eu vi, negativo, falei, esse povo não é convertido, não. Não, que igreja, que obedecer pastor, tem que obedecer pastor nenhum. Você que pensa que não tem que obedecer pastor. Por isso que a vida de muitas pessoas, mesmo vindo na igreja, está arrebentada, não prospera, não vai para frente, não muda. Porque a pessoa tem esse entendimento errado, que não deve satisfação para pastor, que não tem que honrar pastor, que não tem que obedecer pastor. Onde está escrito isso? Tem que obedecer sim, senhor. Tem que honrar sim, senhor. Para com essas conversas de gente que não é convertido. Em Hebreus 13, versículo 17, está escrito, obedecei a vossos pastores. E com alegria ainda, sem reclamar. Mas o que você mais vê hoje em dia é a gente reclamando do pastor, reclamando da igreja, reclamando de tudo. E depois quer bênção. Que bênção? A pessoa não serve para obedecer. Quem não serve para obedecer não serve para ser abençoado. Está escrito que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe também recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe recompensa de justo. É mais ou menos o que, segundo Crônicas 20, 20, está escrito lá. Crede no Senhor o vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Uma pessoa acha que não deve obedecer. Que obedecer pastor que nada. Voltando a dar o exemplo da escola. Tem o professor da escola, o professor da faculdade. Ele passa a matéria. Vamos supor que a pessoa é desinteressada, está ali só para fazer números e não presta atenção. Vai chegar o dia da prova. E às vezes o professor passa a matéria de prova e nem avisa. É assim ou não é? A pessoa que não presta atenção, está ali por estar, não se esforça para aprender. Quando chegar no dia da prova, ela vai saber o que fazer? O que ela vai fazer? Responder qualquer coisa. Vai responder segundo a cabeça dela, segundo o coração dela, segundo o que ela acha. E o que vai acontecer? Vai se danar, vai se dar mal. Vamos supor que ela aprendeu, mas dá uma coisa na cara, não, eu vou fazer tudo errado, vou fazer tudo diferente do que eu aprendi. Eu vou responder aqui na prova o que der na minha cabeça, o que eu senti no meu coração, o que eu achar eu vou colocar. Ela vai passar? Mas tem gente fazendo isso na igreja. Ela vem à igreja, o pastor ensina, prega a palavra, sai lá fora, a pessoa faz o que dá na cabeça.
Porque lá fora é a prova. Sai lá fora, a pessoa segue o coração dela. Não, estou seguindo o meu coração. Então tá bom, depois não reclame. Porque você é um ouvinte da palavra apenas, não é um praticante. Se você fosse um praticante, a sua vida ia prosperar. Se você fosse um praticante, você iria receber a recompensa. Mas como você é uma pessoa sem compromisso, que só está na igreja só para fazer números, então você vai ser mais um desses que ficam comentando essas asneiras, que não tem que obedecer pastor, que sai da igreja a hora que quiser e vai para outra. Você vai ser dessa turma, que para mim não é convertido isso daí, mas não aprendeu da palavra de Deus. Isso não é evangelho. Mas falam com toda firmeza. Você tem que lançar raízes, meu amigo, permanecer. No Salmo 92 está escrito que nós temos que permanecer. Aqueles que permanecem na casa de Deus florescerão nos seus atos. Então, você tem que aprender como Davi aprendeu a vencer e colocou em prática e venceu. E lutar, mas lutar de maneira certa. Se você não lutar, você não vence, como a criança falou. Como é que eu vou vencer se eu não estou lutando? E se você lutar e não lutar de maneira certa, com as armas da fé, com as armas espirituais, segundo aquilo que você aprendeu, que o pastor ensinou, você também não vencerá. Vamos aqui em Joel capítulo 3. Eu já estou pregando já, viu? Eu não abri aqui o livro, mas eu falei a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu falei muitos versículos aqui da Bíblia, enquanto eu estava argumentando aqui. Vamos aqui em Joel, capítulo 3. Joel, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 3. Cuidado com essa turma que fica ensinando coisa errada para as pessoas. Está cheio de gente aí. São pastores sem ovelhas. Pastores que não têm compromisso em ensinar para o povo a palavra da verdade. Ensina o que dá na cabeça deles. Cuidado. Joel capítulo 3, versículos 9 e 10. Proclamai isso entre as nações. Santificai uma guerra. Suscitai os valentes. Cheguem-se. Subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou. Lembra da desculpa que eu te falei? Quem quer vencer não pode ficar dando desculpas. Porque tem gente que fica dando desculpa. É que eu sou fraco. É que eu estou desanimado. É que eu não posso. É que eu não sou capaz. Para de dar desculpas. Diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor é a força da minha vida. Ele é o Senhor dos exércitos e com Ele eu vencerei essa batalha. Vai para a guerra, meu amigo. Vai para a luta. Seja mais valente do que o valente. Eu coloquei no esboço, mas não precisa de você abrir não. Em Lucas 11, versículo 20 em diante, o Senhor Jesus falou. Esse valente é o diabo, que vem com tudo, com toda a ira, fúria, para roubar, matar e destruir. E se ele encontra uma pessoa que ao invés de levantar as armas da fé e resisti-lo, e partir para cima dele e dizer, diabo, aqui não, como Davi era um guerreiro vencedor, que não aceitava aquilo que era dele, na boca do inimigo, na mão do inimigo. O leão, o urso, veio pegar a ovelha do rebanho do pai dele, ele não deixou no domínio lá do leão e do urso, que para nós, figuramente falando, representa o inimigo, representa o diabo que veio roubar, matar e destruir. Ele tomou, rasgou o leão e o urso, é o que nós temos que fazer. Quando o gigante se levantou contra o povo de Israel, e afrontou o povo durante 40 dias, todos ficaram com medo, se escondendo, baixaram as armas, não tiveram coragem de guerrear, e o gigante afrontava, olha, dê um homem aí que lute contra mim, se ele me vencer, seremos servos de vocês. Agora, se eu vencer vocês, se eu vencer esse homem, vocês serão meus servos, que é o que o diabo quer, que você seja servo dele,
Ele quer escravizar você, quer escravizar os seus filhos, quer escravizar o seu marido, sua mulher. E o povo já estava sendo escravizado, porque o medo estava tomando conta deles. E quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo medo? Outros estão sendo escravizadas pela ansiedade, pela depressão, pelo desânimo, outros pela doença, outros pelo nervosismo, vícios, e por aí fora vai pecado. E não estão lutando. Estão de braços cruzados, vendo o inimigo fazer o que quer. Deus tem misericórdia. Oh, Senhor, não aguento mais essa vida. Não é assim. Desse jeito você não vence. Tem que se levantar, tem que ter bom ânimo, tem que buscar de Deus a força, pedir para Ele: Senhor, me dá aqui a direção, a palavra da fé, a inspiração que eu preciso para vencer esse mal. Foi o que Davi fez. Enquanto todos estavam com medo, baixando as armas, Davi buscou de Deus a arma certa para derrubar o gigante. Pegou 5 pedras do ribeiro e com uma daquelas pedras ele derrubou o gigante. A pedra simboliza a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem todas as pedras para todas as áreas da nossa vida, para derrubar todos os gigantes que têm se levantado contra nós. Mas nós não podemos baixar as nossas armas, porque senão o inimigo domina. Você deve ter ficado sabendo aí o que aconteceu lá no Afeganistão. Aquele grupo terrorista que há 20 anos atrás já dominava lá o povo. Mas aquele Osama Bin Laden, né, caçaram ele lá até encontrar e promoveram mesmo uma perseguição contra esse grupo, expulsaram eles de lá. E mudaram a situação lá. As mulheres que não tinham liberdade passaram a ter liberdade. As mulheres que eram tratadas como cachorrinhas, porque não tinham direitos de nada, de estudar, não tinham direito de trabalhar, de nada, nem de abrir a boca sequer. Recuperaram esse direito, porque aqueles cidadãos que são usados pelo diabo, terroristas, impunham isso, essas leis, e ai delas e daqueles que não obedecessem. E aí o presidente de lá, ele deveria ter preparado o exército dele, que já tinha rumores que esse grupo estava se preparando para tomar novamente o domínio do país. Mas ele foi um covarde, ele foi o primeiro a fugir. E o exército sabe o que fez? Baixou as armas e deixou os terroristas tomar o domínio e o controle. Por que eu estou falando isso com você? Porque é desse jeito que o diabo age. Quando ele vê a pessoa não oferecendo resistência alguma para ele, ele domina. Você não pode entregar o domínio da sua vida na mão do diabo. Você não pode retroceder na batalha. Você não pode temer. Você tem que guerrear. Até o presidente dos Estados Unidos falou assim: como é que eu vou guerrear uma guerra que nem o povo lá quer guerrear? Como é que eu vou entrar numa guerra dessa? Eu imagino. Como é que Deus vai guerrear a guerra de uma pessoa, sendo que ela não quer lutar, ela não quer guerrear? A própria pessoa está se entregando ao mal. Quando ele diz para não nos deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Então ele está mandando aqui, ó, você se levantar. Agora você tem que se preparar. Efésios no capítulo 6 diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é guerrear por guerrear. Você tem que se preparar. É como eu disse, se você não guerrear de maneira certa, você não será coroado. Tem que se preparar. Davi se preparou. Davi não usou as armas de Saul. Ele usou as armas que Deus dirigiu ele a usar. E Deus vai te dar a direção também. Busque, Deus me mostra como eu tenho que fazer. Estou nessa guerra no meu casamento. O inimigo quer acabar com o meu casamento. Nessa guerra com o meu filho. O diabo quer acabar com o meu filho, colocando ódio no coração dele, colocando ele contra mim. Uma irmã veio me procurar: pastora, pelo meu neto, ele tem ódio da mãe dele e a mãe dele tem ódio dele. Como é que pode? O demônio tomar conta desse jeito da situação e a pessoa não faz nada. Porque quem tem que fazer alguma coisa é o filho, é a mãe, não é a avó. Mas veja como o inimigo age. Coloca ódio no coração do marido, e ele tem ódio da mulher, a mulher tem ódio do marido, e vivem de aparência. Então nós não podemos baixar as nossas armas, temos que fazer como o Senhor falou. Pegar a espada. Que espada é essa?
Efésios 6,17 está escrito: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas como você vai usar a palavra de Deus se você não estuda a palavra de Deus? Como é que você vai vencer a guerra lutando de maneira certa se você não estuda a palavra de Deus? Diz que não tem tempo para estudar. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que muita gente está perdendo, porque não tem tempo para ler a palavra. Quando lê não entende, desanima, não se esforça. Deus, abre os olhos do meu entendimento, me dá o conhecimento. Eu preciso, Deus, eu necessito do entendimento da tua palavra, que senão eu vou perecer, que senão o inimigo vai conseguir me destruir. O Senhor diz que o povo do Senhor foi destruído porque faltou conhecimento. Senhor, se eu não tivesse entendimento, esse conhecimento, eu vou viver errado, eu vou agir errado, pensar errado, fazer o que é errado, e os resultados na minha vida serão errados. Precisamos buscar, pedir para Deus nos fazer entender. Deus, como é que funciona isso daqui? É como uma pessoa que faz exercício físico, ginástica. Não é chegar lá e ficar pulando. Não, não, tem tudo a técnica, o jeito certo de fazer, que senão você se rebenta todinho. Quem faz exercício físico aqui, academia, alguma coisa? É assim ou não é? Não tem instrutor lá? Até a Denise estava me explicando esses dias, que ela ficava pulando num caixote lá, né? E todo mundo que pulava, um barulheira que fazia, a instrutor pulando não fazia barulho nenhum. Ela falou: ué, o que você está fazendo que não faz barulho? Todo mundo pula aqui, faz barulho, você vai desmontar o caixote. Aí ele ensinou: não, quando você pula, você tem que amortecer a queda, senão vai estourar o seu joelho. Aí ensinou, ela foi: olha, não é assim? Detalhes que fazem toda a diferença. Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa acha que é vir à igreja, orar, mandar o mão embora e pronto. Não. Deus, me mostra aqui. O que está errado? Tanto tempo que eu estou na igreja, eu não consigo ver as promessas se cumprir na minha vida. O Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Minha casa, eu estou lutando, é anos de luta e ninguém salva. Ninguém quer saber. Não, pastor, que eles são duros de coração. Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa você está errando. E às vezes não é coisa grande não. As pequenas raposinhas fazem mal às vinhas. Em Lamentações o Senhor mandou apanhar as raposinhas. Em Cantares, desculpa, o Senhor mandou no capítulo 2 apanhar as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Mas às vezes não apanhamos. Aí depois vamos nos lamentar, porque em Lamentações 5, se eu não me engano é o versículo 17, diz: pelo monte Sião andam as raposas. Mas por que as raposas estão andando se o Senhor mandou apanhar? Aí as raposas vão comer as suas carnes, quer dizer, vão destruir aquilo que é seu, destruir a sua paz, a sua alegria. Porque você deixou o monte Sião, representa a igreja, somos nós. Então, meu amigo, desperta, acorda. Vamos guerrear de maneira certa e vencer, porque Deus é conosco.